Olá, meu querido irmão, aqui pastor Alain Bordignon e hoje nós estaremos dando início a uma série de estudos da Palavra de Deus e você terá eu como seu mentor aí, onde nós estaremos aprendendo muitos temas, muito sobre a Palavra de Deus, tá bom? A única coisa que eu peço para vocês, antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje sobre batalha espiritual, como vencer, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Você que tanto está no canal do YouTube, que você possa curtir, que você possa compartilhar e que você possa comentar logo abaixo deste vídeo os temas que você gostaria que eu trouxesse um estudo para que você possa aprender com a palavra de Deus. Lembrando que eu estarei dando aqui uns 3, 4 a 5 estudos e logo após isso nós estaremos entrando na escola bíblica dominical, tá bom? Todo sábado eu estarei postando vídeos sobre o estudo da revista do trimestre, tá bom? Da escola bíblica dominical. Estou só esperando terminar esse trimestre, terminar as últimas 3 aulas. E aí, logo após, na próxima revista, eu estarei começando com vocês aqui e ensinando, e nós estaremos aqui aprendendo com a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. E hoje, o tema de hoje é Batalha Espiritual, como vencer a batalha espiritual. E hoje nós estaremos começando, então, eu estarei começando com vocês esse vídeo falando sobre o texto áureo. Qual que é o texto bíblico que nós estaremos fazendo a leitura? Está aí, 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 45 a 47. Muitos aqui sabem que texto que eu estou se referindo, qual é o texto que nós estaremos nos embasando para que fazermos o estudo e trazer o conhecimento da palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Querido irmão, eu gostaria um pouco de falar na introdução desse estudo. O texto de 1 Samuel 17, de 45 a 47, fala sobre o confronto de Davi e Golias. Todos aqui vocês sabem o confronto que ocorreu entre Davi e Golias, não é? Entre essa história que, se perguntar para qualquer criancinha, se perguntar para qualquer pessoa nesse mundo, perguntar sobre a história de Davi, essa pessoa já escutou, essa pessoa já ouviu, ela sabe sobre a história de Davi. Então, esse contexto, esse texto sobre como vencer a batalha espiritual, sobre esse tema que eu estou abordando com vocês, nós estaremos fazendo aqui, extraindo lições preciosas dentro deste texto maravilhoso dessa guerra que fala sobre o confronto entre Davi e Golias, confronto este que resultou na vitória do povo de Israel. Porém, o que mais impressiona nessa história é a ousadia, a confiança de Davi, um jovem inexperiente na guerra. Preste muita atenção nisso aqui, que era para mim até ter grifado e que eu não grifei. Ele poderia ser inexperiente na guerra, mas ele sabia trabalhar com as armas que ele tinha. Talvez ele não era experiente como Saul. Talvez o Davi ele não era experiente como seus irmãos na guerra.
de empunhar uma armadura, uma espada e ir para o campo de batalha. Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi, ele era pastor de ovelhas. Talvez ele não tinha essa vocação, ele não tinha ele não era guerreiro como seus irmãos. Mas o Davi, ele sabia muito bem cuidar das suas ovelhas lá onde ninguém estava vendo. Davi, ele sabia muito bem cuidar das suas ovelhinhas quando o leão veio tentar pegar. Quando o urso veio tentar pegar as suas ovelhas, ele matou, ele rasgou. Então Davi, mesmo ele não sendo guerreiro, ele guerreava desde cedo. Mesmo Davi não sendo guerreiro, ele sabia e entendia do processo por trás de uma guerra, por trás de uma batalha, por trás de algo que o inimigo ou alguma coisa veio para tentar roubar as suas ovelhas, destruir com as suas ovelhas. Ele não deixou, ele foi avante e venceu. Então Davi, ele poderia ser inexperiente. Davi, ele poderia, o Davi, ele ser inexperiente na guerra, que não se intimidou. O Davi, ele não se intimidou com os insultos de Golias, e todos nós sabemos a história, que todo Israel, todo o povo estava ali horrorizado, temerosos com tudo que estava acontecendo naquele dia. Por quê? Eles imaginam que vão para uma guerra com pessoas normais, eles imaginam que vai ficar um povo de um lado, o outro de outro num vale, vão descer para baixo daquele vale e vão ali batalhar um com o outro, e aquele que for o vencedor, obviamente é o vitorioso, não é? Mas quando eles chegam no campo de batalha, quando eles chegam naquele lugar, o que eles vê é um homem de 3,15 metros, a mais ou a menos, isto não importa, o que importa é que ele era grande, era um homem grande, não é? E esse homem afronta, esse homem coloca medo, esse homem coloca horrores, fala horrores para o povo de Israel, não é? Contra Deus e contra aquele povo que bastava clamar o nome do Senhor e certamente eles seriam vitoriosos porque Deus estava com eles. Mas eles não sabiam da força que tinham, não é? E ficaram temerosos, ficaram com medos diante daqueles insultos de Golias. E Davi, ele não se intimidou não, meu irmão. Davi, ele foi para frente. Davi, ele foi para cima. Aonde já se viu esse camarada falar isso que está falando? Não. Contra o Senhor? Negativo, não vai falar. Eu vou batalhar, eu vou vencer, mas eu não vou vencer no meu nome, não vou vencer no nome do Saul, não vou vencer no nome de rei, nada. Eu vou vencer no nome do Senhor. É Ele que vai me dar a vitória, é Ele que me deu a vitória lá no campo. E é Ele que vai me dar a vitória aqui contra esse gigante. Então, Davi, ele era inexperiente nessa introdução. Davi, ele poderia não ter experiência na guerra, mas Davi, por trás, ele batalhava e batalhava muito para vencer na vida, não é? Com insultos de Golias, o crente precisa igualmente vencer as batalhas espirituais por meio da fé. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o que é definição de batalha. Bom, a definição de batalha é o ato essencial da guerra: combate, luta, peleja, esforço, empenho, discussão violenta, controvérsia. Então, meu querido irmão, o que nós vamos aprender aqui nesse estudo, nessa palavra introdutória que eu falei para você, e o que nós vamos, no final desse estudo, você vai ser apto e você vai aprender e compreender com a palavra de Deus e com esse estudo. Primeiro, nós vamos aprender aqui algumas estratégias para se enfrentar as batalhas, tá bom? Nós vamos aprender algumas estratégias para se enfrentar as batalhas, 5 estratégias para vencermos as batalhas. Pastor, eu quero vencer as batalhas. Quer?
Você quer vencer as batalhas? Então nós vamos aprender 5 estratégias para vencermos as batalhas e 4 motivos para enfrentar as batalhas. Então nós vamos aprender algumas estratégias para se enfrentar as batalhas, 5 estratégias para vencermos as batalhas e 4 motivos para enfrentarmos as batalhas. Vamos lá ao primeiro, então? Algumas estratégias para enfrentar as batalhas. E a primeira dela é não se intimidar pelo poder da aparência. O povo estava temeroso. E aqui eu até fiz uma anotação ali. A pessoa que se deixa impressionar pela aparência é vencida pelo desânimo. Se você notar, olha o que diz lá em 1 Samuel 17, 24. Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui. Samuel 17, 24. Olha o que diz o texto. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Ô, meu querido irmão, minha querida irmã, se você notar aqui, o povo está temeroso. Temeram grandemente o que aquele gigante poderia fazer com o povo. Eles ficaram abismados, eles se intimidaram, eles sentiram medo, eles tiveram temor daquele momento, daquelas afrontas. Eu sou muito pequeno para vencer esse gigante. Eu não vou conseguir. Jamais. Vamos imaginar no campo de batalha ali o Saul. Todo mundo olhando para o Saul, porque o Saul é um rei. O Saul era um homem forte, era um homem de guerra, um homem forte, guerreiro. Todo mundo olhando para ele, esperando uma reação, esperando que ele fizesse alguma coisa. E aí, quando olha para o rei está temeroso. E aí, quando olha para os seus comandantes, para os capitões, para os general, para os capitão, para as pessoas que estão ali próximo de Saul, estão todos temerosos. Estão todos com medo daquele momento. E lembre-se disso que eu acabei de anotar aqui e você está vendo aí na sua tela. A pessoa que se deixa impressionar pela aparência é vencida pelo desânimo. Estavam todos temerosos com aquela situação. O gigante afrontando e todo mundo temeroso. Meu querido irmão, minha querida irmã, não fique temeroso. Não tenha medo das aparências. O inimigo ele vem com uma capa, ele vem com uma feição. Pode perceber que tudo quanto é coisa que fala do inimigo, do mal, vem com aquela coisa feia para pôr medo, para pôr afronta. Não é? Para fazer você temer, mas não tenha medo das aparências, meu irmão. Não tenha medo das aparências, minhas irmãs. Talvez você tenha ficado temeroso com essa situação que você está passando. Talvez você tenha ficado temerosa com essa dificuldade que você esteja passando. Mas não se intimide. Se você se intimidar, se a aparência, se o teu inimigo vier e afrontar você, você abaixar a cabeça e obedecer, então ele venceu você. Mas levante a sua cabeça e vença um inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. E em segundo lugar, meu querido irmão, não tema os desafios. Davi não temeu encontrar-se com o gigante Golias. Olha o que Davi fez. Olha o que Davi fez. Em 1 Samuel 17:32. Se você tiver a tua Bíblia aberta aí também, acompanhe esse estudo com a sua Bíblia aberta, para que você possa compreender a palavra de Deus, não é? O que está sendo dito, o que está sendo falado com aquilo que está sendo escrito, tá bom? Então olha o que diz Samuel 17, capítulo 17, o verso de número 32. Olha só, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, tá vendo? Todo mundo estava temeroso.
todo mundo estava com medo. Todo mundo olhou para a aparência do gigante, olhou para a aparência do seu inimigo e ficaram com medo. Davi não. Davi ele tem outra visão espiritual. Davi ele olha de outra maneira. Posso falar algo profético para vocês? Algo, posso falar uma palavra de Deus para a sua vida? Pare, analise e comece a olhar as coisas com uma visão espiritual de Deus, com uma visão espiritual que vai dar certo, que Deus está na sua vida. Davi fez isso. Olha o que Davi fez. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Ele vai. Então Davi, ele se apronta, ele diz para o rei: não, pode ficar tranquilo, não desfaleça. Eu vou lá e vou lutar com esse gigante. Davi não temeu as afrontas do inimigo. Se você tem temido, se você está com medo, se você tem abaixado a cabeça, se o inimigo tem vencido com algumas palavras você tem se deixado levar pela aparência e você tem se intimidado e sentido medo e temor pelo que o seu inimigo está intentando contra a sua vida, você será um derrotado, você será vencido pelo seu inimigo. Mas hoje levante, meu irmão, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai vencer. O inimigo pode vir com uma aparência. O inimigo pode vir tentando, bramando, fazendo caras, mas você não vai temer a aparência do seu inimigo, porque você tem o Deus dos exércitos. Você crê no Deus de Israel Todo-Poderoso. Você não vai temer os desafios. Não temos desafios, meu irmão. Eu sempre digo, os desafios que vêm à nossa frente é mais um degrau para a vitória de Deus na minha e na sua vida. Os obstáculos que estão na sua frente é mais um degrau para você passar e chegar na vitória que Deus tem para a sua vida. Então, primeiro, não se intimide pelo poder da aparência, não fique temeroso e não tema os desafios. Em terceiro lugar, meu irmão, tenha visão espiritual. Tenha visão espiritual. Davi foi a única pessoa naquele momento que teve uma visão espiritual. 1 Samuel 17, 26. Olha o que diz o 17, 26. Diz bem assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele tinha uma visão espiritual. Davi, olha a pergunta do Davi. O que vocês vão dar para aquele que vencer esse gigante? Davi, ele confiava tanto no poder de Deus, e ele confiava tanto que Deus estava com ele, tanto lá no campo, quando ele rasgou aquele urso e o leão, e matou o urso, rasgou e acabou com o leão, ele sabia muito bem que Deus iria fazer ele vencer essa batalha contra esse gigante. Davi tinha uma visão espiritual. Davi, o que vocês vão dar? Não, o prêmio por vencer esse gigante vai ser casar com a filha do rei, nunca mais pagar imposto, e vai ter inúmeras regalias na casa do rei Saul. Vai ter inúmeras regalias, não é? Mas Davi, ele teve visão espiritual. Quem é esse incircunciso para falar assim do Deus de Israel? Para afrontar o Deus de Israel? Davi, ele tinha essa visão espiritual. Então que você, meu irmão, minha irmã, possa ter a visão espiritual. Você quer vencer a batalha? Olha, pastor, eu quero vencer a batalha. Eu quero ser vitorioso nas batalhas da vida. Então, se você quer ser vitorioso,
Você está aprendendo com a palavra de Deus. Quer ser vitorioso? Eu quero, pastor. Então, primeiro, não se intimide com o poder da aparência. O inimigo vai vir honrando, vai vir esbravejando, vai vir gritando, vai vir falando, vai vir de diversas formas e maneiras e caras para tentar colocar medo, colocar pavor sobre a tua vida. Agora vai se você abaixar a cabeça, agora vai se você desistir, se você parar, agora é por conta de você. Mas se você quer ser um vitorioso, uma vitoriosa, se você quer vencer as batalhas da vida, não se intimide pelo poder da aparência, não tenha medo, não tema os desafios. Os desafios vêm para quando você superar esses desafios em nome do Senhor. Que o Senhor abençoar a tua vida, você vai ter experiência para contar sobre aquela situação. Você vai ter experiências além da sua fé a sua fé aumentar naquele momento de dificuldade, naquele momento de obstáculo. E em terceiro lugar, tenha visão espiritual, meu irmão. Observe tudo em sua volta. Observe, tenha uma visão espiritual das coisas que estão em volta de você. Faça como Davi. Ele pode vir com espada, lança, escudo. Eu vou em nome do Senhor. Ele pode ser gigante, grande. Ele pode ser guerreiro. Ele pode ter nas outras batalhas matado muitas pessoas e inúmeras pessoas. Mas aqui não. Aqui tem servo de Deus. Aqui tem pessoa que confia e sabe o Deus que serve. Davi tinha visão espiritual. Agora eu gostaria de falar com vocês 5 estratégias para vencermos as batalhas. Você quer vencer as batalhas? Pastor, eu quero vencer as batalhas. Então, primeiro, use a melhor arma. Eu até falei isso numa ministração que eu ministro quando nós temos agendas para ministrar a palavra de Deus. Eu até falei sobre isso. Sobre essa questão de use a melhor arma, olha o que eu anotei aqui. A melhor arma que Davi possuía e que sabia usar com maior habilidade era uma funda. E foi essa arma, aparentemente insignificante, que Deus potencializou nas mãos de Davi e o fez derrubar o gigante. 1 Samuel 40, verso 49 e o verso 50. O que esses versos dizem? O Saul tenta colocar a armadura dele sobre Davi. Davi não estava acostumado com aquela armadura. Davi não estava acostumado com aquela maneira de batalhar, de lutar. Davi estava acostumado com a funda. Davi estava acostumado a vencer o leão no campo, a vencer o urso no campo. Davi estava acostumado a andar com seus pés talvez descalço, com sandálias, não é? Andar normal, como um pastor que cuidava de ovelhas. Mas Davi, ele sabia manusear muito bem a sua funda. Pegar suas pedrinhas e atirar a pedra para talvez afastar algum animal, algum tipo de animal que tentasse pegar as suas ovelhas, não é? Mas aqui entra um ponto interessante da gente se notar, talvez algumas lições para a sua vida, tá bom? Que muito importante. O primeiro ponto é que, olha só, a melhor arma que Davi possuía e que sabia usar com maior habilidade era uma funda. Foi essa arma aparentemente insignificante. Aqui tem 2, talvez, lições que nós podemos extrair desse texto. A primeira é: não lute com as armas dos outros. Muitas das vezes a gente vê pessoas lutando com as armas dos outros. Você não vai ser igual àquela pessoa. Você pode se espelhar, você pode talvez ter aquela pessoa como uma certa inspiração, alguma coisa, mas você não vai ser aquela pessoa. Tem muitas pessoas, meu querido irmão, que vivem aqui, lá, e eu falo isso por experiência e vejo muito, principalmente no advento da internet, que
a gente vê inúmeras coisas. Pessoas com aquele, com aquele alento, com aquela vontade de ter a resposta para o seu problema e cai na mão de muitas pessoas que não deveriam nem ter caído, não é? E ouvem cada tipo de baboseira, palavra, cada tipo de coisa por aí que só por Deus. Mas por quê? Porque não aprenderam, não tiveram o conhecimento e entenderam que não é somente as pessoas, que não é somente aquela que detém o poder, mas aquele que tem a presença de Deus sobre si, aquele que conhece a palavra e obedece a palavra, aquele que tem Deus e aquele que sabe o poder que Deus tem para transformar a sua vida, para fazer algo infinitamente maior do que pensamos e imaginamos, essa pessoa não fica escravo mais. Quando essa pessoa ela para de lutar com as armas dos outros e começa a lutar com as suas próprias armas, ela entende o que ela sempre teve e não sabia. Não é? É igual aquela história, todo mundo, ora por mim, 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 olha pastor, ora por mim, olha irmã, ora por mim, olha, faz isso. Mas meu irmão, comece a lutar com as suas próprias armas. Nós vamos orar? Vamos. Eu sou pastor, eu aconselho, eu oro, eu busco a Deus, eu clamo, eu faço estudos em casa, a gente faz reunião e tudo. Sim, mas você vai lutar com as suas próprias armas. Você vai orar, você vai clamar a Deus e você vai ver o quanto Deus vai te usar no meio desse campo de batalha. O quanto você vai ser abençoado lutando com a sua própria arma. E é interessante que aqui talvez a segunda lição que podemos extrair dessa lição, olha só, o pastor trazer um estudo é complicado, que de lição traz uma outra lição que vem uma outra lição. Maravilha! Mas a gente vai terminar aqui, pelo menos uns 40 minutos de estudo aí vai ter para sua vida, tá bom? Então, se Deus tocar no teu coração, você curta, compartilha aí e vamos levar esse conhecimento a muitas outras pessoas. Então, aqui, note que é algo que parecia insignificante. 5 pedrinhas, umas pedrinhas que Davi pega. Todo mundo tá olhando para Davi tá pegando pedrinha. Poxa, tá todo mundo rindo, falando, esse camarada vai fazer a gente passar vergonha. Ele vai fazer a gente passar vergonha porque pegando 5 pedras, a gente com tanto de espada, escudo, tudo que a gente tem aqui para batalha, para vencer uma batalha, o Davi ele vai pegar e vai ir com uma funda e com esse estilingue. O Davi vai ir com essa... Não. O Davi vai ir com esse estilingue agora? Não tem como, não dá. Não cabe na mente, mas não precisa caber. O que importa é que você vai lutar com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe, com aquilo que você trabalha de melhor. Então, e detalhe, com aquilo, e eu até ministrei uma vez sobre esse tema também, aquilo que é insignificante para os homens, para Deus ele faz algo maravilhoso e grande. Por exemplo, ninguém deu nada para aquela vara que abriu o mar. É claro que foi o poder de Deus. Deus ele mandou o Moisés pegar uma vara, pegar ali um cajado, uma vara que tivesse ali e tocasse, o mar se abriria e tal. Mas note que de algo insignificante ficou marcado para a história. De 5 pedras, uma pedra ficou marcada para a história, que derrubou aquele gigante, que acertou a testa daquele gigante e aquele gigante veio para o chão. Então, existem coisas pequenas que Deus faz grande, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes. A princípio era pães e peixes. A princípio era pouquinho. Mas na mão de Cristo, na mão do Senhor, se multiplicou. Aquilo que era pouco na mão de Deus se transforma em muito. Aquilo que talvez é insignificante, aquilo que talvez as pessoas olhem e falam, não, ele não sabe batalhar com isso, não. Não, isso daí é muito pequeno. É com isso que você vai obter a maior e melhor vitória de Deus na sua vida, minha irmã, meu irmão.
aquilo que aparentemente é insignificante, aquilo que aparentemente para os outros é coisa pequena. Mas vamos lá, vamos correr para nós terminar esse estudo, né? Então, primeiro, use a melhor arma. Use a arma que você tem. Não adianta você querer usar a arma do irmão, do outro, ó, vivendo aquela vida, ó. Me empresta um pouco da tua armadura aí, ou me empresta um pouco do seu capacete, ou me empresta um pouco da sua oração, ou me empresta um pouco... Não! Viva você. Deus, ele quer usar você. Ore, clame a Deus. Não é a palavra de Deus que diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem muitas coisas que você não sabe, que você só vai saber orando. Tem muitas coisas que você não sabe, que você só vai saber buscando a presença de Deus. E muitas pessoas desconhecem isso, né? Vamos lá. Libere palavras de poder e honras a Deus. Ah, pastor, eu quero vencer as batalhas da vida. Então tá bom, você não vai ter meu inimigo, você não vai ir pela aparência, olhar pela aparência, você vai usar a melhor arma que você tem e você vai liberar palavras de poder e honras a Deus. Todo mundo estava temeroso, não, eu estou com medo, meu Deus, e agora o que vai ser da gente? Agora acabou, agora a gente vai morrer aqui no campo de batalha, pronto, agora a gente vai servir os filisteus. Não, não, não e não e não. O Davi, ele sabia liberar palavras de honras a Deus, a Deus. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 42. Vamos lá? 1 Samuel 17, 42. É a palavra de Deus, né, meu irmão? 42. Diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires comigo com paus? Pelos seus deuses o vires com paus, e pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vens a mim e darei a tua carne às aves dos céus. Olha só a pressão psicológica, olha só a aparência, olha só aquele olhar, aquela raiva, aquela cara, para tentar pôr medo, não é? Não é isso que o inimigo faz? E aí disse mais o filisteu a Davi: venhas a mim e darei a carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha aqui a palavra de Davi: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você pode vir com espada. Você pode vir com essa cara feia. Você pode vir com essa cara aí essa cara horrorosa, feia, esbravejando, tentando de tudo quanto é forma e maneira, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Fala isso para o seu problema hoje, minha irmã. Fala isso para o seu problema hoje, meu irmão. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Comece a profetizar palavras de bênção. Tem pessoas que vivem destruídas sem saber o poder que tem na presença de Deus e que Deus está com você para fazer você transpor esse problema que você está enfrentando. Mas pessoas que são sucumbidas por isso, não é? Pessoas que não sabem dar honras a Deus. Davi, ele glorificou a Deus no começo da vitória, e Davi glorificou a Deus no fim da sua vitória. Então você quer vencer as batalhas da vida? Você quer? Pastor, eu quero. Então não lute com as suas armas. Segundo, libere palavras de poder e honras a Deus. Você vai vir contra mim com espada, lança e escudo. Você pode vir de tudo quanto é forma e maneira. Eu, porém, creio no poder do nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor vencer você. Essa batalha está vencida em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus dos exércitos. Ele vai fazer você vencer essa vitória. Vamos lá? E em terceiro lugar, antecipe-se ao inimigo. Davi se antecipou ao ataque do gigante. Olha só,
1 Samuel 17, 48 e 49. Aqui é só para quem gosta de Bíblia e para quem quer aprender. Tá vendo que eu estou trazendo aqui de uma maneira bem didática para vocês aqui, esse ambiente todo aqui, para você conhecer mais da palavra de Deus e ficar mais didático. Não somente eu falando aqui para você, mas você vendo o que está sendo dito também, não é? Então olha o que diz 1 Samuel 17, 48 e 49. Diz assim, ó. 48 e 49. Sucedeu que, dispondo-se o filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Quem veio de encontro a Davi não foi o filisteu. Foi Davi que se adiantou. Davi saiu primeiro para ir contra o gigante. Antecipe-se ao seu inimigo. Se o seu inimigo está vindo com cara, se o seu inimigo está vindo com aquela feição toda, com aqueles dardos, com aquelas setas, com aqueles ardis malignos contra a sua vida, antecipe-se. Talvez ele está vindo com aquela artimanha para fazer você pecar mais uma vez, para você errar mais uma vez. Antecipe-se a ele. Ore, jejue, consagre, busque a presença de Deus. Antecipe-se. Talvez ele está vindo com aqueles dardos inflamados, talvez ele está vindo com aquelas setas diabólicas contra a sua vida. Antecipe-se, ore mais, busque a direção de Deus, tenha visão espiritual. Então antecipe-se ao seu inimigo. Davi ele sai, e olha o 49. Davi meteu a mão no alforje, pegou aquela pedra, tomou-a dali uma pedra, e com a sua funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Ou seja, a pedra entrou aonde era o lugar mais improvável de acertar. Mas quando você usa suas armas, quando você sabe e dá honras a Deus e glorifica a Deus e se antecipa ao inimigo, Deus ele pega aquela pedra e ele leva na direção certa. Não é que aquela pedra em si matou o gigante, mas eu posso imaginar a mão de Deus pegando aquela pedra e levando aquela pedra entre o capacete daquele gigante, acertando no único ponto aonde talvez poderia matar aquele gigante. Porque Deus, senhoras e senhores, ele sabe o ponto fraco do seu inimigo. Não é você, mas agora, tendo conhecimento, você vai saber as estratégias certas para vencer essa batalha na sua vida. Para vencer essa batalha que você está enfrentando. Então, se você colocar em prática tudo o que está sendo dito aqui, pode ter certeza que no final você vai mandar uma mensagem, você vai mandar o seu comentário dizendo: pastor, Deus abençoe pela palavra. Pastor, eu coloquei em prática tudo o que está sendo dito e olha, minha vida está sendo uma bênção, eu estou vencendo esse gigante. Você vai vencer não é por causa de mim, não. Você vai vencer por causa da palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus, a palavra de Deus, o Senhor que vai te dar a vitória nessa guerra. Tá bom? Antecipe-se ao inimigo, ele foi avante. 5 estratégias para vencermos as batalhas ainda. Não pare enquanto tudo não tiver terminado. Se o crente parar antes mesmo de terminar a batalha, o inimigo pode aproveitar esta oportunidade de articular contra-ataque contra ele. E aí aqui eu coloquei o Êxodo 17. O Êxodo 17, vamos ver lá, Êxodo 17, 8 a 13. Êxodo 17, vamos lá, Êxodo 17, capítulo 17, verso 8 a 13. O capítulo 17, versos 8 a 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhendo homens, e sair a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué a Moisés, e lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão, a Ur, subiram o cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se encostou. Arão e Ur sustentavam-lhe a mão, e um de um lado e o outro do outro,
um de um lado e o outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Entendeu? Então, não pare enquanto tudo não estiver terminado. Enquanto o Moisés estava com a mão levantada, o povo estava prevalecendo. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia a batalha. Mas tinha Arão e Hur que estavam segurando as mãos, e Fio usou da estratégia para colocar uma pedra para as mãos de Moisés ficarem no alto e Israel vencer aquela batalha contra Amaleque. Então, meu querido irmão, não pare enquanto não tiver terminado. O Davi não parou enquanto não terminou, enquanto o gigante não caiu e ele cortou a cabeça do gigante e venceu aquela batalha, ele não parou. Tem pessoas que estão parando antes da batalha ser conquistada. No meio do processo da batalha, pessoas estão desistindo, pessoas estão parando, pessoas estão deixando as mãos de Moisés abaixar, pessoas estão deixando o inimigo vencer pela persistência e pelo tempo. Não importa o tempo que você esteja enfrentando essa batalha, coloque em prática tudo isso que está sendo dito aqui. Não pare até que o último inimigo tenha morrido, tenha sido destruído. Você sabe que inimigo que eu estou falando. Não é aquele irmão da igreja. Não é aquela pessoa, o inimigo das nossas almas. Satanás, os demônios, o mal que intenta contra a nossa vida. Tá bom? E dependa. O próximo ponto é dependa totalmente de Deus. Você tem que depender totalmente e exclusivamente de Deus. Somente dele. O grande segredo do triunfo de Davi foi deixar a batalha por conta de Deus e acreditar que Deus poderia vencer aquele desafio por ele. Coloque Deus na frente. Ah, pastor, mas olha, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, a luta que eu estou enfrentando. Sim, eu não sei. Você não sabe as lutas que eu tenho, as batalhas que eu tenho. Mas uma coisa que eu uso em minha vida é essa. Eu dependo exclusivamente do meu Deus. Eu dependo somente de Deus. Eu tenho inúmeras situações e inúmeras coisas para resolverem. Mas antes delas serem resolvidas, Deus já está na frente trabalhando. Eu coloco Deus à frente trabalhando. E como que a gente coloca Deus trabalhando na frente? Quando a gente ora, quando a gente tem um contato com Deus, quando a gente é ligado com o Senhor, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente busca a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, dependa exclusivamente de Deus. 4 motivos. Qual é o motivo agora para enfrentarmos as batalhas? Primeiro, você vai enfrentar essa batalha para você se defender da afronta. Davi, ele venceu essa batalha para se defender da afronta do seu inimigo, 1 Samuel 17, 26. O segundo motivo para você enfrentar essas batalhas é você derrotar o seu inimigo. Você vai derrotar o seu inimigo em nome do Senhor, minha irmã. Em nome do Senhor, meu irmão. Em terceiro lugar, você vai mostrar que Deus é vivo e poderoso através dessa batalha que você vai vencer, através dessa vitória que Deus vai te dar no meio dessa batalha. E diante de tudo isso, você, no final disso, vai ser edificado. A sua fé vai ser edificada. Você vai sair com uma fé maior daquele momento e daquela dificuldade que você estava enfrentando na sua vida. E a conclusão deste estudo para você é a seguinte: não existe nada difícil ou impressionante para Deus. Só Ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Opera milagres, cura, liberta o homem das drogas, salva, restaura e faz dele um obreiro. Deus muda a sentença de um juiz que abranta uma pessoa de coração obstinado e dá vitória à sua igreja. E Ele vai fazer isso na sua vida. E hoje é o dia
que você vai sair dessa batalha vitorioso, usando essas estratégias que foi dita aqui. Então, se você não gravou, não guardou, volte e estude de novo. E passe para outras pessoas também estudarem a palavra de Deus e terem esse conhecimento. Tá bom? E no próximo estudo, eu vou trazer um estudo para vocês aqui, meu irmão. Você não pode perder o próximo estudo que eu estarei trazendo para vocês, tá bom? Toda semana vai ter um estudo novo, tá bom? E quando nós iniciarmos a escola bíblica dominical, então nós estaremos aí praticamente 2 lições, estudos por semana para a sua vida. A escola bíblica dominical, para aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus, estamos precisando muito disso, meu irmão. Muito. Ensinar. Oséias 6,3, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento liberta. Quando você conhece a palavra de Deus, você não cai em qualquer tipo de heresia, em qualquer tipo de falácia que dizem e que vem com aquela roupagem de que é uma roupagem bíblica, mas de bíblico não tem nada. Tá bom? Meu querido irmão, minha querida irmã, então, no próximo estudo eu estarei falando para vocês sobre as maneiras, pelo menos aí 4 a 5 maneiras que Deus age, como Deus age em nossas vidas. E olha, vai ser demais o que Deus tem para fazer em nossas vidas, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Curta, compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal, é importantíssimo isso. E se você sentir no coração, mande para outras pessoas também essa palavra. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo a semana que vem. Deus abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.